Como leitura oficial, o texto base deste evento. Segunda carta a Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, preparei, na inspiração do Espírito, um breve estudo, também trazendo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Sendo uma escola bíblica, nós temos uma liberdade de trazer mais uma palavra didática. Talvez não atenderei a expectativa de alguns no tocante ao teor da mensagem, mas me esforçando para transmitir aquilo que Deus coloca em nosso coração, pois nos dias que nós vivemos está cada vez mais difícil pregar a palavra, pois há uma distância que separa o que o homem quer do que Deus quer. Em alguns momentos precisamos ter um discernimento para atrair a vontade de um homem para o centro da vontade de Deus. E o melhor caminho, ou um dos melhores, é o ensino da palavra. E me sinto aqui espremido entre gigantes, pois a gente que vai falando já no final do evento tem uma tarefa mais difícil. Tantos homens de Deus aqui passaram e não vim ao culto, mas estava sempre ouvindo, em particular a mensagem que foi pregada ontem pelo pastor Gilvan, golpeou a minha vida, a minha alma, em algumas coisas que tenho refletido ali, quando ele falou do Monte da Transfiguração. E ficou impresso no meu coração aquela verdade de que muitos querem conhecer Jesus embaixo do monte. E ali embaixo a gente conhece o que Jesus faz. Mas há aqueles que sobem o monte para conhecer Jesus pelo que Ele é. Fica como uma revisão do que foi falado. A graça de Deus, irmãos, é uma das doutrinas mais tremendas das Escrituras, que está ligado com a doutrina da salvação, também está ligado com a soberania de Deus. A graça é um mistério, mas é revelado nas Escrituras, né? Dentro do estudo teológico é muito profundo. Existem vários nomes para tentar descrever aquilo que Paulo disse que é a multiforme graça de Deus, ou seja, ela tem várias formas. E os teólogos vão denominar graça comum, graça eficaz, graça preveniente, graça atual, graça habitual, graça santificadora. Mas tudo isso foi resumido aí pelo apóstolo como a multiforme graça de Deus. E tem uma frase até que o nosso pastor já citou aqui, que é muito didática, tentando explicar o que é a graça e a misericórdia. A graça é aquilo que a gente recebe de Deus, que a gente não merece. E a misericórdia é o que a gente deixa de receber, que a gente merece. Então, por exemplo, nós merecemos a ira de Deus. A misericórdia entra em cena para a gente não receber o que a gente merece, que é a ira. E a graça é o contrário. É Deus dando algo a gente sem explicação. Não é baseado no mérito, não é baseado no que a gente fez, no que a gente é, no que a gente tem. É baseado tão somente na sua soberania. E a graça não pode ser barateada, vulgarizada. Porque às vezes há uma impressão, e até Paulo escrevendo à igreja em Roma explicou isso, de uma ideia de que a graça traz uma liberdade exacerbada que vira até libertinagem. Eu estou na graça, é a graça do Senhor, Ele me entende, Ele me compreende, Ele me ama. E Paulo disse, olha, a gente não recebe a graça de Deus para pecar mais, pelo contrário, ela nos traz a uma responsabilidade. E a graça de Deus não está relacionada a mim, está relacionada tão somente a Ele, tão somente à vontade dEle, operada e imperada na minha vida. Não precisa gastar muito tempo para relembrar que Deus faz o que Ele quer. E há diversos textos bíblicos que mostram isso.
Salmo 115 diz que o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. E há outros textos tremendos. Nós temos primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, quando diz que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Deus é imutável na sua personalidade, na sua vontade, nos seus propósitos, nas suas palavras. O irmão que antecedeu aqui mostrou que Deus não mentiu, não deixou passar nada do que tinha lhe dito. Esse é o nosso Deus. Isaías 31, verso 1 e 2 diz que o Santo de Israel não retira as suas palavras. O que ele fala, faz. Não há distância entre o falar e o fazer de Deus. Ele é o primeiro e único comprometido com o que ele falou. Não precisa de lembretes, não precisa de cobranças. E é o único que, ao fazer promessas, faz questão de relembrar as promessas que fez. Enquanto o homem, principalmente o corrupto, torce para que as pessoas esqueçam as promessas que ouviram, o Deus verdadeiro, quando o homem esquece, ele aparece para relembrar. Porque ele tem um compromisso com a sua palavra. Por ser fiel a ela, ele não pode negar-se a si mesmo. Os dons, a vocação que Deus nos deu são irrevogáveis, como diz Romanos 11 e 29, Tiago 1 e 17. Deus não muda, ele é imutável em tudo. Ele não melhora, ele não é aperfeiçoado, porque ele já é a própria perfeição. Ele também não sofre declínio nem deterioração. Ele não degenera, ele não precisa ser completado, ele não precisa passar por um polimento, ele é contente e contido em si mesmo. Nenhuma propriedade vem para colocar algo em si. Ele, por sua vez, é que preenche os vazios de todas as coisas, porque ele é o criador e mantenedor de tudo. E nesta soberania, Deus está assentado. Há homens que são pó, e Deus faz questão de colocar o homem no lugar do homem. Deus disse para o profeta Isaías: diga para as nações poderosas que eles para mim são como aquele pó que sobra na balança. Quando pesa a macaxeira, o inhame, a batata doce, passa o dia trabalhando e fica aquele pó ali, que não influi nem contribui no peso. Pronto, Isaías, diga para as potências mundiais que para mim eles são aquele pó ali, que não vale nada. Quando disse a Moisés, escrevendo o livro de Levítico, e relembrando que Israel não podia adorar nenhum outro Deus, a não ser ele próprio Deus, disse assim: Moisés, diga ao povo que não procurem os ídolos. E a palavra ídolos ali no hebraico é: não procure os nada. Deus bota para quebrar mesmo nos ídolos. Ele não poupa palavras para mostrar o lugar do homem. Mesmo aqueles que se acham poderosos, que fazem alguma coisa. Salmos 33, vê que coisa linda, nos mostra o verso 10, que o Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. Há uma tradução que diz que ele frustra. Porque a gente canta muito e prega que Deus vai realizar sonhos. Mas Deus também frustra planos, viu? Não é o diabo não, Deus também, Deus. Quando vê alguém fazendo uma coisa com muita prepotência, ele vai lá, pela sua graça, e quebra, desfaz, anula. É Deus. Para colocar o homem no lugar dele. Para que lá na frente o homem não venha realmente a frustrar-se. Então Deus já estoura o balão agora para a gente já se quebrar todinho na mão dele. Glória a Deus. E às vezes a gente fala um pouco de Deus como se ele fosse só esse camarada bonzinho, que está preocupado em satisfazer nossas necessidades básicas, corriqueiras. Inclusive, se José do Egito estivesse vivo, ele ia corrigir um bocado de pregação e um bocado de canção nos cultos, que pegam a experiência de José do Egito e dizem assim: olha, Deus está sonhando os sonhos que Deus sonhou para você e vai realizar. Aí é o sonho da faculdade, o sonho da casa própria, o sonho do namoro, do noivado, do casamento, da riqueza, da estabilidade, sei lá o quê. Aquela aspiração, aquele desejo que eu tenho,
como que Deus olha do céu, você quer isso? Tá, papai vai fazer. E pegam a história de José como se aquele sonho de José fosse ele que tivesse dito, eu quero reinar um dia, eu quero ser maior que meus irmãos, eu quero ser maior que meu pai. Aquilo não parte de José, irmãos. É Deus que entra na mente dele e dá aquela revelação. Uma revelação tão absurda que irrita os seus irmãos. Uma revelação tão absurda que irrita os seus pais. Mas seu pai era crente. E no segundo sonho que José contou, a Bíblia diz que Jacó se calou. Ele não disse, ele não inflou o ego do filho. Ele não compôs um e disse, agora tu vai reinar. Agora tu vai dar a volta por cima. Agora tu vai se destacar e o resto é resto. Não, ele se calou. Isso eu não vou inflar o ego dele não, porque é muito grande o que Deus está dizendo que vai fazer com esse menino, que nem ele suporta saber agora. É por isso que eu disse no começo da mensagem que talvez a mensagem que eu tenho não vai de encontro à sua expectativa, me perdoe. Mas estamos muito inchados, estamos muito avolumados de coisa nenhuma. Porque de que é que um balão está cheio? De ar. E ar tem em todo canto, tem em todo lugar. O que está dentro do balão também está fora. Deus nos quer encher de coisa que não tem lugar nenhum, só nele. Isso verdadeiramente é ser cheio, irmãos. E quando passa o tempo que José tem a oportunidade de receber seus irmãos, ele não canta dizendo, olha eu aqui. Não estou falando mal da canção, porque depois pega essas pregações da gente, corta um pedacinho. O espírito de Jezabel faz isso. Bota aí nas redes sociais. Aí diz que a gente é intolerante, preconceituoso, homofóbico. É tanta coisa que dizem. Não ouve a pregação inteira, porque esse tipo de gente não ouve 1 hora de pregação. Vive de vídeo curto. Vive de curta-metragem. Pode cantar a música que você quiser. Mas no contexto da glorificação de Deus, demonstrando o que é a graça, José não tomou aquela vitória para ele, que aquilo não era a vitória dele, era a vitória de Deus. E quando seus irmãos vieram dizer, perdoa pelo que a gente fez, ele disse, meus irmãos, na verdade, foi Deus quem quis assim. Foi o Senhor que estabeleceu esse caminho, para que toda a terra escapasse da fome. Eu fui apenas um veículo da graça. Não dá tempo de se avolumar. Quando Deus fez o copeiro e o padeiro esquecer dele. Um morreu, o outro ficou vivo. E depois de um tempo, Deus fez se lembrar. E quando disse a Faraó, eu conheço um que interpreta sonho. Eu conheço um que é do manto, do mistério. Encheu a bola de José, leu o currículo dele. E quando ele é chamado, introduzido, ele vem na humildade, reconhecendo que era graça. E Deus diz assim, ou melhor, Faraó, és tu aí o que interpreta os sonhos, né? Revela os mistérios. Disse, não, o Senhor, o meu Deus, se Ele quiser, Ele dará a Faraó esta interpretação. É diferente, irmão. Mas Deus, Ele não só realiza, Ele não só faz, Ele também quebra, Ele também desfaz. Isso faz parte da sua graça. Deus levanta, mas Ele também abate. Não é o diabo não, é Deus quem abate. Isso tudo está envolvido com a soberania de Deus, demonstrando a sua graça. E até o homem que acha que é alguma coisa, Salomão mostra que ele não é nada. Provérbios 19, 21, não é escola bíblica, sim ou não? Sim. É escola bíblica? Então abra sua Bíblia aí em Provérbios 19, 21, abençoado e abençoada do Senhor. Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Então você pode fazer um jejum até colar o estômago, para Deus fazer algo. Se Ele não quiser, se não tiver no propósito dEle, já era. Provérbios 20, 24,
Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como pode alguém entender o seu próprio caminho? Nem você sabe o seu próprio caminho. Nem você sabe quais são as suas convicções. Nem você sabe quais são os seus pensamentos. De tão impotente que nós somos. Agora Deus, veja aí o que Ele faz. Capítulo 21, verso 1. O coração do rei, do homem grande, é como um rio, controlado pelo Senhor. Deus o dirige e ele vai para onde Deus quer. Até os poderosos têm que se curvar diante da vontade de Deus. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Provérbios 21, versos 30 e 31. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. E tem gente aí pregando e cantando a beleza do cavalo, a força da perna dele, a cor do pelo. Fala mais do cavalo do que do Senhor. Não é nem do homem, é do cavalo. E para dizer que é hino, ou para dizer que é louvor, botam a palavra Deus lá, em algum verso, e vira hino. Mas só louva o cavalo. É o cavalo que tem o músculo, é o cavalo que tem a crina. É que quando o cavalo relinchar, você vai tremer, e Deus vai usar o cavalo. Pronto, virou hino só porque tem a frase Deus vai usar o cavalo. Mas o resto dos versos tudinho é só o cavalo. Quem tiver espírito que entenda. E Deus está olhando do céu e dizendo: eu vou fazer esse cavalo tropeçar numa pedrinha, levar uma queda, ficar manco. Meu Deus. Aleluia. E você vai olhar assim e vai dizer: e agora, Deus? E a guerra? Aí Deus vai dizer: agora que vai ficar bom. Porque tu vai vir andando sozinho, sem cavalo. E quando vier o medo, quando vier a solidão, quando vem o desespero, quando você não sente o chão que está pisando, quando você não encontra corrimão para segurar, quando não tem ar para respirar, quando você não vê uma luz, tudo desaparece. Aí a graça entra em cena. Eu vou tirar todos os teus recursos para tu viver na minha dependência. Vem para minha mão, as minhas potentes mãos. Eu te amparo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isto é graça. Quando tudo desaparece, Deus aparece. Quando tudo vai embora, Deus chega. Você está vendo o seu castelo de areia desmoronar com as ondas da vida. É Deus quem está mandando essas ondas. Porque você está se vangloriando muito com o castelo. E Jeová está dizendo: onda, se levante. Avance. Pega sobre a fa. Aleluia. Que castelo de areia é bonito, mas não tem resistência. E o Senhor está dizendo: vá lá na rocha. Vá na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Vá cavar o seu castelo lá na rocha. Porque quando a onda vier, vai bater, vai bater, vai bater. Mas está batendo na rocha. Está batendo na rocha. E a rocha não pode ser desestabilizada. O pensamento que a igreja tem de Deus, o conhecimento que a igreja tem de Deus é muito importante, porque isso vai interferir no que ela canta, no que ela prega, como ela evangeliza, como ela serve. Tudo que a gente faz no reino é consequência da maneira como a gente conhece Deus. Então, se eu vejo Deus como uma pessoa que está ao meu serviço, e eu que estou fazendo uma gracinha para Ele, então também ninguém pode fazer nada comigo. Não olhe para mim não feio, que Deus vai mostrar a você o que acontece quando você olha para mim com cara feia, porque eu sou ungido.
Tu não é ungido nem com óleo de semente de girassol. Nem aquele óleo que sobrou lá da manutenção do carro. Entende? A ameaça gospel. Diz assim, ó, me tirou do cargo. Deus vai ferir ele. Porque eu era a 4ª secretária, Deus usou um vaso que eu ia subir de degrau. Era no mínimo para ir para a 3ª secretária. E o dirigente tirou, não tem visão, Deus vai moer ele. Não, minha filha, Deus já está moendo, é você não está percebendo. E o seu dirigente está sendo a moinha de Jeová na sua vida para tirar do seu ego, tirar a sua vaidade. A azeitona está sendo prensada, mas tem óleo escorrendo na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é fácil, irmãos, falar a palavra, não é fácil. Talvez alguém pense que é fácil, não é fácil. Mas Deus sempre teve um pacote de graça para mim e para você. Mesmo aqueles que a gente olha e diz assim, misericórdia, Jesus. Essa criatura aí, só a graça. Porque a graça é uma palavra polissêmica, tanto teologicamente, até na língua portuguesa, não é? Deixa de graça. Eu estou só a graça, eu estou pela graça. E cada contexto determina o significado. Mas Deus sempre teve um pacote de graça disponível para revelar a sua soberana vontade. A gente costuma até, não estou dizendo que estamos errados totalmente fazer isso, mas fomos até condicionados a dicotomizar que o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. E isso está parcialmente incorreto. E se você, como tarefa de casa, quiser ler a carta aos Romanos, vai observar quão ousado, pelo Espírito, Paulo foi para desfazer essa dicotomia. E para o clero, para o alto conselho judaico, aquilo é uma blasfêmia. Porque Paulo quis mostrar aos irmãos, o que está ali em Romanos, que justamente não existe essa dicotomia. No Antigo Testamento, Deus também opera a graça. E como opera? E no Novo Testamento, a lei, ela continua ainda em exercício. Mas quando falo lei ali, não é o sentido do legalismo, da religiosidade. É a palavra, porque a palavra graça tem vários significados, a palavra lei também. E quando nós estamos vendo o uso dela no Novo Testamento e no Antigo, precisamos entender o contexto do que ela está querendo se referir. Mas de maneira geral, lei significando a palavra de Deus, ela continua operando em nossas vidas. A maior prova é que Jesus disse, não cuidem, que eu vim destruir a... Não vim. Não pense que eu vim revogar, não pense que eu vim trazer uma anarquia. Na verdade, eu vim cumprir a lei. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o fim da lei é Cristo. Mas a lei ali é o legalismo. Era o judeu que achava que por se circuncidar era salvo. Por não comer porco, era salvo. E trazendo esse legalismo para hoje, porque canto o hino da harpa, porque eu uso saia, porque eu uso gravata. E podemos ir adotando aí várias ideias legalistas que diz assim, eu estou comportado. Eu frequento a EBD, eu sou dizimista fiel. São os fariseus da nova era aí, do novo tempo, entende? Nunca fui disciplinado, pode pegar o registro da igreja, não tem lá nome meu, meus antecedentes criminais eclesiásticos estão ótimos, entendeu? Nunca dei trabalho a nenhum pastor, eu não sou crente que dou trabalho, eu sou crente que trabalho. E aí ele nunca leu aquele texto de Salomão dizendo assim, seja a boca do outro que te louve, seja o estrangeiro que te elogie. Nós temos ainda hoje os legalistas. Eu estou aqui há 20 anos, irmão, eu posso sentar no banco da frente. Você chegou agora, você não pode ser auxiliar, você não pode ser vice-dirigente, porque tem um tempo aí probatório. Você tem que subir as escadinhas. Tem escada, meu filho, que só tem 2 degraus. Jeová pega de auxiliar e diz agora, suba aqui, já para pastor. E os outros degraus, eu torei tudinho, porque a minha graça na sua vida vai ser assim. Mas tem outro que não vai sair do primeiro degrau. E ele vai ficar olhando ali pensando que há um tempo
um fundo de garantia para o tempo de serviço, eu ficar 3 anos de auxiliar, eu posso ser diácono, 4 anos de diácono. Não! Se Deus para você tem aquela rota, você vai ficar naquela posição. A graça de Deus quer você ali. Acabou-se. Mas nós temos os nossos legalistas. Ah, fui eu que abri a igreja, varão. Me deu para dar uma saudação. Eu não vou cantar hoje não, foi? Cheguei primeiro do que ela. Nunca leu aquela parábola dos trabalhadores que foram o primeiro a chegar, trabalhou o dia todo, foram o último a receber o salário. E os que começou a jornada no finalzinho, foi o primeiro a receber e foram reclamar. Está errado. Cadê a CLT? E Jesus disse, aqui no reino é diferente. O último é primeiro, primeiro é último. Grande é pequeno, pequeno é grande. Glória a Deus. Deus sempre tem um pacote da graça para a gente. E já no Antigo Testamento nós vemos o pacote da graça. Vamos ao capítulo 3 de Gênesis. Eu sei que não vou conseguir falar tudo, embora foi nos dado bom tempo. Mas, se o superintendente permitir, tem a confraternização. A gente continua esse tema naquele dia também que estaremos escalados. Mas, primeira aparição assim da graça de Deus está em Gênesis 3. Quando Deus dá uma ordem a Adão e a Eva que eles não deveriam comer da árvore do bem e do mal, não é isso? Versículo de número 3, está aí a proibição. Nós sabemos que Eva foi engodada pela serpente, transmitiu esse engodo, esse engano, essa sedução para Adão. E Deus vem para a prestação de contas, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E o que foi que fez Adão? Se escondeu juntamente com a sua mulher. Eu acho tremendo essa escrita, porque ela se torna até engraçada. Escondeu-se de quê, igreja? Da presença do Senhor. Está aí. Ou seja, impossível isso. Mas o autor bíblico está querendo mostrar o ato risível de Adão. Adão estava tão embriagado pelo pecado que pensou que era possível se esconder de Deus. Deus aqui olhando e ele jurava aqui, ó, Deus aqui olhando e ele aqui com Eva. Fala não, para ele não saber onde a gente está. Eita Deus. Aqui também nós temos a primeira ocorrência de legalismo religioso. Eles ficaram com vergonha porque eles estavam nus, mas nus eles sempre estiveram. O que é que eles fazem? Pegam as folhas rápido para se esconder. Deus não aceita essa iniciativa deles. Porque não há nenhum ato humano que satisfaça as exigências divinas. Então Deus se ri dele e de Eva se esconderem, ou tentar, e se ri da tentativa deles de esconder também a sua nudez. A ordem de Deus era não comer do fruto. E qual era a punição? Verso 4. Certamente seriam mortos. Se não comessem, não morreriam. Se comessem, certamente seriam mortos. E essa punição de Deus dá uma ideia de que eles iam ser fulminados. A proibição de Deus dava a entender que era uma morte instantânea. Então, nós vamos ver aqui quão gracioso Deus foi. Porque no momento que Eva toca, e no momento que ela come, ele disse, não coma nem toque. Quando Eva toca, ela já estava passiva da punição de Deus. Quando ela come e ainda divide com Adão, piorou. Já era para ela ter virado churrasquinho ali, junto com Adão, com a serpente. Mas a graça de Deus, junto com a misericórdia, chegou primeiro na pergunta que ecoa até hoje: onde estás, Adão? Deus sabia onde ele estava? Sim ou não? Mas era uma oportunidade que Deus estava dando de arrependimento. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Entende? Você, pedacinho de pó, às vezes quer ser maior do que Deus. Aí diz assim, ela não vai ser mais minha amiga,
Porque ela quebrou minha confiança é como cristal. Uma vez quebrado, não se refaz. Era bom que Deus fosse assim também contigo. E comigo, né? Não quero você mais no meu ciclo de amizade. Você traiu a minha confiança. Grande coisa. Pedaço de argila. Grande coisa que tu és. Grande coisa. Grande coisa. Deus que é Deus não fulminou o homem nem a mulher, mas veio pacientemente perguntar: o que foi que vocês fizeram? Olha a porta da graça se abrindo no Éden, para Deus revelar o plano da redenção eterna, porque Ele não ia destruir o homem, porque a sua graça e a sua misericórdia falaram mais alto. Aleluia. O que era para Adão ter feito? Era para Adão ter se jogado nos pés do Senhor. Chorando, tá aqui, deu meu cartão de membro. Quando você for repreendido, nunca se explique, aprenda. Quando você for repreendido, aceite, cale-se. Uma bonita frase é: eu errei, mas eu posso recomeçar. Quando alguém vier: você tem esse defeito, tem aquele outro, não levante o dedo para... E você também não, diga assim: meu amado, muito obrigado, você foi muito bondoso. Por quê? Eu não só tenho esses, não, tenho mais, você só falou esses. Eu vi quando o senhor falou ontem do irmão que ficou ali atazanando por causa da palavra vaza. Tem esse tipo de gente em todo canto. Não adianta ficar debatendo. E aí nós vamos ver que Adão não aproveitou a oportunidade de se arrepender, de se jogar. Pegou o dedinho e disse: ó culpada. A mulher olhou para o final da fila e disse: não, sou eu não, é ela. A serpente não tinha quem culpar, né? Ficou assim: tu vai ver, daqui a pouco eu vou fazer contigo quando a gente sair, viu? Aquele ambiente de harmonia que Deus criou, o pecado quebrou. Foi o primeiro problema, primeira contenda, primeiro disse-me-disse. Ah, irmão, não aguento disse-me-disse. E você imagina Deus no Éden? Deus teve que lidar com disse-me-disse no Éden e você não quer dar com disse-me-disse lá naquele lugar. Aguarde a salvação de Deus, o livramento. Vai escapando. Disse-me-disse tem em todo canto. Essa conversinha, essa picuinha, fui eu, não fui, é você, não é. Mas aí a graça entra. Porque Deus diz: olha, o que vocês fizeram não adianta. Mas eu já peguei aqui umas vestes para vocês se vestirem. De maneira tipológica, apontando para Cristo. O primeiro animal inocente que ia morrer para cobrir a minha e a tua vergonha. Porque a Bíblia fala muito de vestes de salvação. Aquelas vestes de animal apontavam para as vestes de salvação que Cristo nos vestiu. Profundo, né? A tipologia bíblica. E tem um autor que escreveu uma frase sobre isso, e eu gostei muito e vou citar literalmente para não errar. Enquanto o primeiro Adão estendeu sua mão no jardim para acusar Eva, o segundo Adão estendeu seus braços no Calvário para perdoar a igreja. O primeiro Adão culpado transferiu a culpa para a esposa. O segundo Adão inocente assumiu a culpa da esposa. O primeiro Adão tentou se salvar a condenar a esposa a uma morte fulminante. O último Adão entregou a sua vida para que a esposa, a igreja, não fosse condenada. Você só está aqui porque o último Adão chegou na minha vida e na sua vida. Quem é o último Adão? O nome dele é Jesus, a semente da mulher. O diabo estava gargalhando, o Senhor bradou e disse: olha, tu vai viver ferindo o calcanhar, mas da semente da mulher vai vir um que vai te ferir a cabeça, porque o plano da redenção de Deus já estava montado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo tiver perdido, a graça de Deus entra em ação. A gente era para estar só a poeira, mas a mão de Deus tem nos alcançado e transformado a gente em vaso. E a vontade de Satanás é de nos destruir, mas ele se esquece que Deus sempre vem e chega primeiro. Há um outro personagem, também tão antigo quanto Adão, da época dos patriarcas, é Jó, e eu queria encerrar com ele. Tem muitos outros no Antigo Testamento que demonstram a graça de Deus, mas Jó, irmãos, deu um salto teológico muito alto, de compreensão. Algumas pessoas, uma das perguntas básicas de EBD é: como era que os salvos do Antigo Testamento foram salvos se Cristo ainda não tinha aparecido? Eles foram salvos em quê? Aí algumas pessoas dizem: na lei. Não, eles foram salvos em Cristo.
na esperança de um Messias. Adão não viu a semente da mulher ferir a cabeça da serpente, mas morreu nessa esperança, nessa expectativa. Tanto que deu o nome de Eva, vida, doadora de vida, porque ele agarrou a palavra. E todos os santos, homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, os patriarcas, os reis, os juízes, os profetas e por aí vai, todos eles morreram aguardando com ansiosa expectativa a vinda desse resgatador, desse redentor, desse remidor. Então eles foram salvos também em Cristo, ainda que de maneira tipológica, ainda que somente numa expectativa. E obviamente quem operou isso foi a graça. Leia a tarefa de casa, Romanos, que Paulo vai explicar isso muito bem. É o tratado teológico sobre a doutrina da salvação. Mas Jó também deu um salto teológico de fé, porque na época de Jó não tinha escritura, não tinha templo, não é? Tinha tabernáculo. Nós estamos com o livro de Jó aí no meio da Bíblia, mas nós sabemos que cronologicamente foi o primeiro possivelmente escrito. Jó remonta de um tempo em que ele não tinha todas as ferramentas completas da disposição da graça, mas Deus sempre tem os seus meios de graça. E Jó, ele estava à frente do seu tempo, que era um homem que já adorava a Deus, já entregava oferta pelos seus filhos. Era um homem que se desviava do mal. Quando ele via o mal, ele não ia lá para ver como era, não. Ele se desviava. Ali tem uma coisa que está parecendo mal. Se desviava da aparência do mal. Tem uns que vai lá, sente a temperatura, o cheiro. Eu sei o meu limite. Tu sabe não, bênção. Tu já está emaranhado e não sabe. Jó não, de longe, eu não quero nem conversa. Vai que isso aí dá errado. E este homem, irmão, passou pelo que passou, não vou me aprofundar, vocês conhecem bem a história dele. E teve hora que Jó disse, Deus, o senhor está pegando pesado. E procurou um lugar para se segurar nas tormentas da vida. Veio o capítulo 9, verso 2. Jó mostrando a esses cantores e pregadores aí que meritocracia com Deus não resolve. Eu, na verdade, sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus? O que é que eu vou dizer a ele? Qual é a palavra que eu vou apresentar a ele para satisfazer a sua vontade? Verso 3. Se quiser contender com ele, nem que fale de 1000 coisas, isso aqui é uma figura de linguagem de exagero, lhe poderá responder. Vê o que ele diz no verso 19. Quanto à força, eu sei que ele não é forte não, ele bota aí o artigo, ele é o forte. A fonte da força, eu sei que é ele. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Ou outra tradução, quem é que vai entregar a intimação a ele? Para ele comparecer no tribunal e depor. Quem é que vai dizer a ele, olhe Deus, eu determino que este ano vai ser o ano da vitória. Quem é que está falando? É procurar o teu lugar, rapaz. Eu te conheço. Eu profetizo que 2023 vai ser o ano. Aí Deus parece que anota. Ele está dizendo que vai ser o quê? Bota tudo ao contrário aí. Eu não mandei ele falar nada. Não é todo mundo que é Elias, não. Elias disse, segundo a minha palavra, não chove, nem tem sereno, nem orvalho. E Deus disse, quem foi que falou isso? Você sabe que Deus é onisciente, ele sabia, né? Mas são figuras de linguagem que usa para a gente entender um pouco. Foi Elias. Carimba. Estou assinando. Indo um pouco mais à frente nessa minha loucura de parafrasear as coisas, chega a ordem para as nuvens, se recolha. Mas rapaz, é tempo de chuva. Foi o Criador, a ordem veio de cima. Que história é essa? Que esse é tempo agora de cair água e não vai cair. Se foi o profeta aí que falou que não era para chover, Deus mandou assinar, carimbar e mandou recolher as nuvens tudinho. Não tem nem água evaporada mais aqui. Agora tá pensando que Elias ficou gravando o vídeo? Grava aí eu falando. Grava aí para tu botar no teu story, que fui eu que falei. Eita, funcionou não foi? Eu vejo uns, irmão, na hora do culto, assim do nada, quando a câmera pega, vai te converter. Ator, atriz.
Aqui não tem performance, aqui tem culto, tem adoração. É da alma, é sincera. Se fosse hoje, pastor Agábio, iam convidar Elias para uma live para explicar como foi que ele fez a alteração das nuvens. Iam fazer podcast com Elias para saber o que é que ele pensava, o que é que ele achava, como é que fazia, dicas de como ser profeta. Ele ia escrever um e-book para todo mundo comprar e treinar como ser profeta. O que foi que ele fez? Saiu de cena. Porque profeta que é profeta usado pela graça, não tem nada, ele sai de cena. Ah, tu profetizou, não foi? Vai te esconder em Querite. Vai para Querite. Querite significa cortar no tamanho certo. Deus disse, vai para lá que eu vou te serrar. Para tu não ficar nem folgado, nem ficar zambando assim. Eu vou deixar tu na medida. Vai lá para minha serraria, Elias, que eu vou te polir. Vai ficar na minha dependência. Vai receber o golpe no teu ego. Vai, para tu não crescer muito. E Elias, irmão, sabia tanto que a fonte, quem fecha e abre é Jeová, que para fechar, ele disse, segundo a minha palavra, mas para abrir, acho que ele disse agora. Eu não vou chegar a 12, segundo a minha palavra se abre, que não vai funcionar. Porque Deus não pega essas coisas espirituais, sublime, e faz virar rotina. É muito sério o que eu estou falando aqui. Tem gente que não ora, não jejua, não tem nenhum compromisso com Deus, pega o microfone, não sai da igreja com a paz, eu profetizo, eu determino. Meu filho, não é assim que funciona não. Nunca foi para um ciclo de oração de manhã. O que vai na escola, é escola bíblica? Eu disse que a palavra que Deus me deu poderia não atender certas expectativas. Só vai para a ciclo de oração de tarde, chega de 3 horas. Por isso que tinha uma dirigente que eu gostava muito, quando eu era lá de Rio Doce. 3 horas ela botava a igreja de joelho. Ia até 4. Fazia oração no final de joelho mesmo. Esses urubu que fica voando por aí, perdia a viagem. Então a criatura não vai no EBD. Não ora no lugar secreto. Não sabe nem o que é isso. Entendeu? Nunca fez um jejum, mas quando pega o microfone, se transforma um transformer neopentecostal, pseudo-pentecostal, e solta com a metralhadora de Jeová ainda, um bocado de profecia, como se fosse assim. E Elias, que era Elias, disse assim, eu fiz isso uma vez, mas 2 não funciona não. Faz um trejeito no culto dá certo, no outro quer fazer igual. Não tem performance. Se eu tenho é que orar, que agora o negócio está estreito. E foi uma oração linda, porque ele orou primeiro para Deus derramar fogo. Não foi assim no Carmelo? E depois ele foi orar para Deus derramar água. A oração dele foi tanta humilhação física que a Bíblia diz em 18 de Reis que ele põe a cabeça entre as pernas. Ele faz uma acrobacia com o corpo para tentar com o seu corpo dizer assim, Deus, olhe, eu não sei para que eu disse aquilo. Eu não sei nem onde fica a torneira. E se eu achasse, meu braço é pequeno para girar ela. Da sobre da canto de assar de euforia. Mas mostra, Deus, que tu és Deus. Faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa, Deus. Quando os seus recursos for embora, o Senhor vai entrar em ação com a graça. É ruim quando a gente está lutando com Deus e alguém do nosso lado não é espiritual. Para acabar a oração, o moço que ficou responsável de, com a fé empírica, trazer uma resposta, quando chegava era só resposta negativa, isso não tem nada lá. Vá lá, meu filho, vê se tem nuvem. Tem não, profeta. Vá, meu filho, de novo. Tem não, profeta. Ei, José, Midaia. Você está pensando que Deus vai fazer espetáculo para honrar o seu nome? Não! Ele vai fazer milagre para honrar o nome dele!
Na sétima ele disse: eu vi, mas o que eu vi é tão pequeno, é tão ínfimo, é tão desprezível que é mesmo que nada. É uma nuvem, mas ela é do tamanho de uma mãozinha de um homem. E Elias disse: é essa mesmo, vai vir temporal, vai vir muita água. Abre a tua mão e recebe de Deus graça. Ele não vai te deixar só não, Ele vai te dar um sinal, Ele vai te dar um sinal. Vai vir resposta, porque você está se humilhando no altar dEle. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não vai deixar você só naquele trabalho. Alguém colocou você lá, lhe jogou lá, e você disse: agora onde é que eu me seguro? Jesus está dizendo: segure em mim, eu não estou aqui. Se agarre. Se agarre. Se agarre comigo. Eita Deus! Alguém está testando você. Alguém está pensando que igreja é empresa, querendo ver a sua performance. Mas você está fazendo é a minha obra. E eu não vou deixar você só. Faça a sua parte, que eu, Deus, vou fazer a minha. Deixa alguém embora. Deixa alguém lhe desprezar, deixa alguém lhe ridicularizar. Eu estou aqui e a minha graça vai preencher os vazios da sua vida. Jó não sabia onde se segurar, Jó não sabia o que fazer. E agora, a quem eu procuro? No capítulo 16, ele fala algo tão interessante, dizendo assim: será que tem algum homem que possa subir lá para falar com ele por mim? Será que tem alguém para me representar diante dele? Porque ele está no alto. E eu estou procurando alguém aqui, não estou encontrando para me ajudar. Mas no capítulo 19, há um lapso, um lampejo, um relâmpago de esperança. Depois que Jó olha para todo lado e não vê ninguém, ele abre a boca no capítulo 19 e diz: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei nem quem é ele, mas eu sei que ele é Redentor. E ele está vindo ao meu encontro. Anos depois, Deus fala na boca de Davi no Salmo 12: por causa da opressão do pobre. Olha Deus respondendo a Jó: e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora e darei salvação àqueles que por ela suspiram. Se humilha, igreja. Se derrama, igreja. Porque teve graça para Adão, teve graça para Jó, tem graça para gente assim, olha. Diz a canção que se a graça é um oceano, eu estou afundando. É graça, 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 graça. Jó disse: eu quero um fiador, alguém, um árbitro, alguém para dar uma palavra. No capítulo 7, o autor dos Hebreus disse: ele, Cristo, se fez fiador de uma melhor aliança. Porque a aliança da gente, as alianças que Deus fez com o homem, sempre são quebradas por causa do homem. Foi até tema de um EBJ já, alianças. Mas Jesus se levantou, diz o autor dos Hebreus, e disse ao Pai: já que eles quebram tanto a aliança, eu vou me colocar como fiador deles. Faça, Deus, Pai, uma nova aliança. Ela não vai se quebrar, não. Eu estou dando a minha palavra por eles. Então essa história de ficar cantando, irmão, que você é bonito, cheiroso e é por isso que Jesus gosta de você, que Jesus gosta do jeitinho de você. Como? A Bíblia diz que Ele olha para a gente e vê as nossas vestes como pano de chão, sujo, esfarrapado. Eu quero que se levante um aqui, diga assim: eu contemplei todas as prerrogativas que Deus tem para mim, todos os pré-requisitos. Ninguém é digno. Ninguém pode reivindicar nada a Deus, porque a coisa que está garantida para mim e para você era a lança da morte. Sabe o que estava apontado para você? Não era cetro, coroa, anel de vencedor.
Diga para o teu irmão que estava apontado para tu. Era a lança, a foice, ponte aguda da morte. Era coroa, esses negócios, sapatinhos, não sei o quê. A foice da morte estava apontada para mim e para você. Mas Paulo disse que ele foi lá e quebrou. Quer dizer, eu não sei se ele quebrou, eu não sei como ele fez, se ele derreteu. Mas Paulo, de maneira ousada, disse: morte, cadê a ponta da lança? Cadê? Cadê a morte, o teu aguilhão? Cadê? Cadê? Tu não pode mais apontar para mim, não, porque o Cordeiro morto desde a fundação do mundo chegou com sua graça para mim. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.